Em 5 de maio de 2019, o voo 1492 da Aeroflot estava programado para voar do aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, para o aeroporto de Murmansk, também na Rússia. Com 73 passageiros e 5 tripulantes a bordo, os pilotos concluíram suas verificações pré-voo e alinharam o avião na pista. Às 18 horas e 3 minutos, eles decolaram e iniciaram sua subida. Foi um pouco turbulento, mas eles já tinham enfrentado situações piores. No entanto, 5 minutos depois, um estrondo ensurdecedor sacudiu todo o avião. O avião tremeu e o rádio principal e o piloto automático deixaram de funcionar. Mas estava tudo bem. Os pilotos sabiam que era uma falha elétrica menor, nada grave. Mas o que eles não sabiam era que em menos de 30 minutos a vida de cada passageiro a bordo estaria em perigo. Não apenas por causa do que os pilotos estavam prestes a fazer. Ah, não. Mas pelas decisões perigosas que os próprios passageiros tomaram em seguida. Naquele fatídico dia, enquanto estavam se alinhando na pista, o voo 1492 se viu diante de imensas nuvens cumulonimbus, mais conhecidas por nós como nuvens de tempestade. Embora os aviões de passageiros sejam projetados para lidar com condições turbulentas, os pilotos podem solicitar autorização para evitar tempestades, uma espécie de assistência de navegação fornecida pelos controladores de tráfego aéreo, para ajudá-los a evitar a pior turbulência e quaisquer distúrbios elétricos causados por raios. Mas o voo 1492 não solicitou isso, e em vez disso, decolou com a intenção de se afastar da tempestade assim que estivesse no ar. Enquanto subia para 2.700 metros, um raio atingiu o avião. O sensor de ângulo, o detector de gelo do lado direito, a sonda de tempestade e as seções superiores da fuselagem foram danificados. O rádio e o piloto automático também desligaram completamente. O estrondo poderoso do raio sacudiu o avião e deixou os passageiros agarrados às suas poltronas aterrorizados. Mas felizmente eles ainda estavam no ar. Sem perder tempo, o capitão ativou o rádio secundário, restabeleceu a comunicação com os controladores de tráfego aéreo em Sheremetyevo e, pilotando manualmente, iniciou o retorno ao aeroporto. Ao voltar, o avião ultrapassou sua primeira tentativa de aproximação, então teve que fazer um círculo para recomeçar esse movimento. À medida que desciam para a pista 24L, os pilotos verificaram se todas as configurações estavam corretas. Tudo parecia bem, mas de repente, ao atingirem 305 metros, um alarme começou a soar. Arremeter, wind shear à frente. O wind shear é uma mudança repentina na velocidade ou direção do vento que se aproxima, fenômeno que torna as aterrissagens de aviões difíceis ou até impossíveis. O alarme tocou no cockpit do voo 1492 5 vezes, mas por razões desconhecidas a tripulação nunca o reconheceu e continuou descendo. Quando o avião atingiu 55 metros, o outro alarme soou. Glide Slope. Esse alarme, que faz parte do sistema de aviso de controle de terreno, indicava um desvio excessivo para baixo em relação ao sistema de pouso por instrumentos. Em outras palavras, o nariz do avião estava inclinado muito para baixo. Para aterrissar, mesmo em condições de vento cruzado forte como essa, um avião busca colocar seus trens de pouso traseiros no chão primeiro e em seguida abaixa o trem de pouso dianteiro para evitar que o avião pule. O capitão tentou levantar o nariz aumentando a velocidade do avião para 315 km por hora, 28 km por hora acima do limite recomendado, mas o nariz não se levantaria a tempo. Às 18h30, o avião pousou pesadamente em seus 3 trens de pouso, a 914 metros além do início da pista, a uma velocidade de cerca de 293 km por hora. A aeronave saltou para uma altura de 1,80 m e em seguida, 2 segundos depois, quando uma tentativa de acionar os reversos falhou, a aeronave tocou o solo novamente e saltou para uma altura de 5,50 m. Os passageiros ainda estavam com cintos de segurança, mas estavam sendo arremessados que nem bonecos de pano. Em pânico, o capitão acionou os reversos tentando salvar a situação, mas era tarde demais. A aeronave tocou a pista pela terceira e última vez, a aproximadamente 259 km por hora. Foi esse grande solavanco final que colapsou o trem de pouso do avião, rompendo a asa e os tanques de combustível dentro dela. O combustível vazando rapidamente incendiou a metade de trás do avião, e ele deslizou pela pista com uma espessa coluna de fumaça e fogo atrás dele. Em certo momento, ele parou entre duas pistas de taxiamento envolto em chamas. O fogo se espalhava tão rapidamente que os passageiros e a tripulação não tiveram tempo de agir. Uma densa fumaça preta estava enchendo a cabine a uma velocidade alarmante, e a equipe iniciou a evacuação assim que pôde, 3 segundos antes da ordem oficial de evacuação ser passada. Eles instruíram todos a deixarem suas bolsas e evacuarem imediatamente. Um membro da tripulação chutou a porta dianteira direita e acionou o escorregador inflável de evacuação apenas 8 segundos depois que a aeronave parou. O primeiro passageiro deslizou por ele após apenas 17 segundos. Um fluxo constante de passageiros evacuou a aeronave
aeronave em chamas, com o primeiro oficial saindo pela janela da cabine através de uma corda. Após 70 segundos, o último passageiro a sair deslizou, mas enquanto todos estavam correndo para a segurança, ficou claro que os passageiros não tinham apenas se salvado. Muitos deles estavam carregando suas bagagens de mão. Mal dá para acreditar, já que as pessoas estavam se arrastando pelos corredores para evitar a fumaça na parte de trás do avião, tentando desesperadamente se salvar, e alguns passageiros encontraram tempo para bloquear os corredores e pegar suas coisas nos compartimentos de bagagem antes de sair da aeronave em chamas. Sem dúvida, isso custou aos passageiros e tripulantes que estavam mais atrás os preciosos segundos que precisavam para escapar, o que tornou tudo ainda pior quando foi revelado que apenas 37 dos 78 passageiros conseguiram sair. Os especialistas afirmaram que os passageiros e a tripulação na parte de trás do avião tinham uma chance muito limitada de sobrevivência, uma vez que o fogo se espalhou. E no entanto, essa chance poderia ter aumentado se esses passageiros tivessem pensado em qualquer coisa além de seus pertences. Por mais chocante que seja esse incidente, ele não é isolado. Longe disso. Acontece o tempo todo. Em 2015, o voo 2276 da British Airways sofreu uma falha catastrófica no motor e pegou fogo em uma pista em Las Vegas. Embora tenha forçado a evacuação aterrorizante de todos os 157 passageiros e 13 tripulantes, surpreendentemente, quase todas as pessoas na pista estavam carregando bagagem, incluindo malas com rodinhas. E se essas bagagens tivessem perfurado o escorregador inflável ou causado tropeços nos corredores? Ao ver cenas na internet, comissários de bordo de todo o mundo classificaram as ações dos passageiros como egoístas e patéticas. E eu fico tentado a concordar com eles. Mas por um momento, vamos dar o benefício da dúvida a essas pessoas. E se elas não tivessem ouvido a instrução para deixar suas bagagens? Bom, eu acho difícil de acreditar, se o incidente a bordo do voo 1658 da United Airlines servir de exemplo. Quando o avião pousou em Denver, no estado do Colorado, relatos de fumaça e fogo sob o avião desencadearam uma evacuação. Apesar dos avisos altos e repetidos para as pessoas deixarem suas bagagens e saírem, várias pessoas podem ser vistas pegando suas coisas, com vários compartimentos de bagagem claramente abertos. Essas pessoas não tinham ideia do quão grave era o incêndio, e ainda assim priorizaram suas posses em detrimento da sua própria segurança. Felizmente, foi um incêndio pequeno, e todos os 157 passageiros saíram sem problemas. Mas e num pouso de emergência? Certamente o voo 1492 foi uma anomalia. As pessoas não iam de fato priorizar pegar suas bagagens enquanto sabem que o perigo é iminente, certo? Bem, os passageiros a bordo do voo 521 da Emirates provaram o contrário. Semelhante ao voo 1492 da Aeroflot, em 13 de agosto de 2016, o voo 521 estava pousando em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 282 passageiros e 18 tripulantes a bordo. Uma mudança repentina e significativa da direção do vento causou grandes complicações, fazendo com que o avião saltasse, colidisse e derrapasse pela pista. Apesar de terem sido instruídos a evacuar, foi isso que os passageiros fizeram em seguida. As pessoas bloquearam o corredor e se atrapalharam nos compartimentos de bagagem, em vez de tirarem a si mesmas, seus filhos e suas famílias de lá. Por algum milagre, apesar desse comportamento incrivelmente egoísta, todos saíram com apenas alguns ferimentos leves relatados. Apenas 9 minutos depois que a aeronave parou completamente, enquanto apenas o piloto e o copiloto estavam a bordo, verificando se todos os passageiros haviam saído, as chamas alcançaram o tanque de combustível central da aeronave e o avião explodiu. Tanto o piloto quanto o copiloto sobreviveram, embora quase não tivessem sobrevivido. Dito isso, em caso de acidente de avião, os passageiros nunca devem priorizar suas bagagens em vez de suas vidas. Você nunca sabe a rapidez com que o incêndio pode estar se espalhando, se há realmente um incêndio a bordo ou se uma explosão é iminente. Portanto, se você se encontrar nessa situação, lembre-se de que a sua bagagem de mão sempre pode ser substituída, mas a sua vida e a vida das pessoas atrás de você podem ser perdidas para sempre. Deixa a bagagem aí, Karen. Atualmente
Atualmente não existem leis que impeçam de levar sua bagagem em uma emergência, mas talvez se houvesse as pessoas seriam menos propensas a fazer isso. Eu não sei, o que você acha? Se você apoiaria essa lei, clique no botão curtir, mas se você acha que isso vai longe demais, clique em inscrever-se. Bem, vamos deixar esse debate de lado por enquanto e dar uma olhada em ainda mais coisas que os passageiros e os pilotos nunca devem fazer num avião. Não chute as janelas durante o voo. Você presumiria que se alguém tem células cerebrais suficientes para comprar uma passagem de avião, então essa pessoa saberia que não deve tentar danificar o avião em que está viajando. Mas em 14 de setembro de 2022, a tripulação a bordo do voo 283 da Pakistan International Airlines teve que conter um homem que estava tentando chutar as janelas da aeronave enquanto ela voava. At the time of departure from Peshawar, he was fine. I have a video. He was fine. Right after the takeoff, he acted like this. You see? Don't do this. O mesmo passageiro já havia causado várias perturbações ao deitar no corredor para rezar, implorando a tripulação para deixá-lo sair do avião enquanto estavam a 11.000 metros de altitude, antes de ser solicitado e depois forçado a retornar ao seu assento. Embora isso tenha sido mais um incômodo para a tripulação do que um problema grave, chutar as janelas foi simplesmente perigoso. As janelas do avião são especialmente projetadas para lidar com a diferença de pressão entre a parte externa e a parte interna da aeronave, onde acima de 3.000 metros o ar é muito mais rarefeito. Como padrão, as janelas modernas de cabine contêm 2 painéis, cujo interior é feito de acrílico com menos de 1 centímetro de espessura. Esses painéis podem suportar aproximadamente 2.223 kg de pressão, e com um chute humano médio de cerca de 454 kg, há pouca chance de que um único chute quebre uma janela, mas chutes repetidos teoricamente poderiam fazer isso. E é aí que os problemas começam. Devido à diferença de pressão mencionada antes, se uma janela fosse quebrada, o ar de dentro da aeronave sairia a uma velocidade incrível à medida que a pressão do lado de fora e do lado de dentro se iguala. Qualquer pessoa muito próxima dessa janela poderia ser sugada pela incrivelmente forte corrente de ar. Isso também acionaria a queda das máscaras de oxigênio do teto, permitindo que os passageiros continuem respirando no novo ambiente com ar mais rarefeito. Portanto, em resumo, tentar chutar uma janela durante o voo é uma decisão muito burra. Felizmente, uma vez que o avião pousou, esse passageiro irritante foi entregue às forças de segurança, antes de ser deportado e proibido de voar nessa companhia de novo. E se você quer saber, eu ainda acho que foi pouco. Não ignore as instruções de segurança. No início de qualquer voo comercial, todos recebem a instrução de segurança de sempre por comissários de bordo que já realizaram a mesma instrução 1000 vezes. Sim, pode ser chato, e os comissários provavelmente estão mais cansados disso do que você, mas é importante prestar atenção. Caso contrário, você pode cometer um erro que literalmente pode custar vidas, mas se tiver sorte vai acabar sendo ridicularizado nas redes sociais, como os passageiros a bordo do voo 1380 da Southwest Airlines descobriram. Em 17 de abril de 2018, o voo, que estava a caminho de Nova York para Dallas, sofreu uma falha no motor esquerdo. Partes da cobertura do motor se soltaram e quebraram uma das janelas, resultando em uma descompressão explosiva. Lembra do cenário da janela quebrada que eu mencionei antes? Isso mesmo, só que agora aconteceu de verdade. O oxigênio foi imediatamente sugado para fora do avião, parcialmente e fatalmente sugando o passageiro para fora da janela, ao mesmo tempo em que dificultava a respiração dos outros e os colocava em risco de hipóxia. Máscaras de oxigênio caíram do teto para combater isso, mas aparentemente alguns passageiros não prestaram atenção, e fotos de dentro da aeronave mostraram os passageiros usando as máscaras assim. Ah, por favor, né? Tá literalmente escrito na embalagem para colocar a máscara sobre a boca e o nariz. E por quê? Porque ela é projetada para criar uma vedação ao redor do seu rosto. Respirar pelo nariz ajuda a manter a calma, mas se você está respirando profundamente o ar que não tá lá, é como se não estivesse usando a máscara. Embora os passageiros tenham sido criticados nas redes sociais e nas notícias, eles conseguiram pousar sem perder mais nenhum passageiro. Outros mostraram simpatia, dizendo que as máscaras pareciam desconfortáveis. Bem, o que você acha que é mais desconfortável? Uma máscara de plástico ou morrer de hipóxia? Não, nem precisa começar a digitar. Ah, droga, era uma pergunta retórica. Não infle o colete salva-vidas.
Eu tenho uma pergunta de sobrevivência para você. Tá pronto? Vamos lá. Você tá em um avião que teve que fazer um pouso de emergência na água. Você está com colete salva-vidas, saindo do seu assento e de repente vê a água entrando no avião. Quando você infla o seu colete salva-vidas? A. Naquele exato segundo. B. Quando a água está na altura da cintura. C. Quando você está fora da aeronave. Os que viajam com frequência podem saber a resposta, mas aqueles com medo de molhar o cabelo provavelmente disseram A ou B. A resposta é sempre C. Se você inflar seu colete antes do avião pousar ou enquanto ainda estiver no seu assento, se o avião afundar, o seu colete vai flutuar com a água que enche o avião, tornando ainda mais difícil de sair. Esse cenário exato aconteceu em 1996, quando o voo 961 da Ethiopian Airlines foi sequestrado. Ele caiu na água, mas muitos passageiros inflaram prematuramente seus coletes dentro da cabine. Por causa disso, muitos ficaram presos no avião afundando. Dos 163 passageiros, apenas 44 sobreviveram. Portanto, para escapar, mesmo que a água esteja na altura da cintura e ameace arruinar o seu cabelo, você precisa esperar a hora certa. Não leve um animal de apoio falso. Em 22 de julho de 2019, passageiros e um cachorro de apoio emocional embarcaram no voo 3306 da American Airlines, enquanto uma das comissárias de bordo se esticava sobre os assentos para entregar um saquinho de enjoo a um passageiro. O suposto cachorro de apoio avançou. Ele mordeu a comissária de bordo na mão, que mais tarde precisou de 5 pontos. Menos de 2 anos antes, uma cena semelhante havia acontecido no voo 1430 da Delta. Só que dessa vez, durante a decolagem, o cachorro de apoio emocional agitado estava sentado entre seu dono e outro passageiro, quando de repente, completamente sem provocações, mordeu o estranho no rosto repetidamente. Como isso aconteceu não uma, mas 2 vezes? Bem, no final dos anos 2010, animais de apoio emocional eram uma visão bastante comum em voos ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Já é algo mais raro hoje em dia, mas os passageiros podem viajar com esses animais no avião, não precisam pagar a taxa usual de até $1.000 para colocá-los no compartimento de carga e costumavam não ter praticamente nenhum limite para o tipo de animal que podiam levar. A única regra que eles faziam cumprir era que os passageiros tinham que fornecer uma carta do seu profissional de saúde mental para comprovar que seu animal de apoio emocional era legítimo. E nesse sentido, as regras da companhia aérea afirmavam que esses animais deveriam responder às instruções do proprietário. O único problema é que essas cartas são muito fáceis de conseguir, com formulários online que podem ser preenchidos em minutos. Praticamente qualquer pessoa pode alegar que seu animal de estimação é um animal de apoio emocional e assim não pagar a taxa para que eles voem. Mas os aviões são ambientes estressantes, mesmo para os animais mais calmos, especialmente aqueles que não foram treinados para lidar com situações assim. E desse modo houve uma grande entrada de animais de apoio emocional falsos se comportando mal em voos, alguns com consequências graves, como o cachorro Hannibal Lecter aí provou. As companhias aéreas desde então se tornaram mais rigorosas com as suas políticas de animais de apoio emocional, limitando os tipos de animais que podem voar e recusando pedidos usando seus próprios critérios. Então, embora possa parecer tentador levar o paçoca em uma viagem de família de graça, não faça isso, a menos que você queira correr o risco de ele atacar o rosto de outro passageiro como se fosse feito de mortadela. Não abra a porta da cabine. Em 13 de fevereiro de 2022, o voo 1775 da American Airlines estava indo de Los Angeles para Washington DC, quando de repente o avião pareceu estar em queda livre. Os passageiros entraram em pânico enquanto o avião fazia uma descida aterrorizante e depois pousou no aeroporto de Kansas City. A polícia foi chamada ao avião e quando chegaram lá, a cena que os aguardava era algo extraordinário. Vários passageiros e membros da tripulação estavam segurando um único passageiro no chão, contendo com tudo que podiam, inclusive uma cafeteira. Mas o que ele tinha feito? De acordo com relatos de testemunhas e transcrições dos pilotos, o passageiro começou a agir de forma paranoica e estava perturbado, antes de tentar entrar na cabine de pilotagem. Durante o voo, as portas da cabine geralmente são mantidas trancadas com um mínimo de 2 pilotos dentro para evitar tentativas de sequestro. Ao tentar abrir ativamente a porta, você pode ser acusado de interferir na tripulação do voo, o que pode acarretar em uma pena máxima de 20 anos. Então, em vez de tentar abrir todas as portas que você vê, talvez seja melhor perguntar para um dos membros da tripulação de cabine qual é o caminho para o banheiro da próxima vez. Não use frases não padronizadas.
Ok, não são apenas os passageiros que colocam a vida de outros viajantes em perigo. Capitães, pilotos e até controladores de tráfego aéreo têm sua parcela de culpa, embora nenhum seja talvez tão assustador quanto o que se tornou conhecido simplesmente como o desastre do aeroporto de Tenerife. Em 27 de março de 1977, o voo 4805 da KLM estava alinhado na pista para decolar. Uma ameaça de bomba no aeroporto de Gran Canária havia desviado muito tráfego para o aeroporto de Los Rodeos, que era bem menor e não estava equipado para lidar com tanto fluxo de tráfego. Para piorar a situação, uma densa névoa cobria a área, reduzindo a visibilidade para cerca de 101 metros. O voo 4805, um avião de passageiros Boeing 747, acelerou e começou o procedimento de decolagem, antes que o copiloto notasse que não tinha recebido autorização para decolar e contatar o controlador de tráfego aéreo por rádio. Ele disse: "Estamos agora em decolagem, estamos partindo." Uma declaração não padronizada, ao que o controlador respondeu: "Ok." Outra declaração não padronizada. Ok, por si só é ambíguo pra caramba, e não confirmou especificamente que o controlador tinha entendido o que o copiloto queria dizer, porque o que o controlador interpretou foi que o avião estava na posição de decolagem, não já andando pela pista. Então ele acrescentou: "Aguarde autorização para decolagem, eu vou chamar você", mostrando que ele não tinha de fato dado autorização para decolar. Isso foi um grande problema, porque na mesma pista, o voo 4805 agora estava correndo com visibilidade muito baixa, e o voo 1736 da Pan Am, outro Boeing 747 que tinha acabado de pousar, ainda estava na pista. Graças à névoa, os aviões não podiam se ver. Nenhum dos aviões podia ser visto da torre e o aeroporto não estava equipado com radar terrestre. Na prática, ninguém tinha ideia do que estava prestes a acontecer até que fosse tarde demais. No momento em que o 4805 viu o 1736 na pista, eles estavam se movendo a incríveis 257 km por hora, rápido demais para eles conseguirem parar. Eles tentaram desesperadamente levantar a aeronave e decolar para evitar a colisão. Quando deixou o solo, o trem de pouso do nariz se afastou do avião, mas os motores esquerdos, a fuselagem inferior e o trem de pouso principal atingiram o lado direito superior do 1736, rasgando-o ao meio. Materiais despedaçados foram sugados para o motor esquerdo do 4805, e embora tenha ficado brevemente no ar, o avião acabou despencando. Seus motores direitos atravessaram o convés superior do 1736, logo atrás do cockpit. Ambos os aviões foram destruídos, e dos 644 ocupantes combinados em ambos os aviões, apenas 61 sobreviveram, menos de 10% das pessoas. A tragédia levou a grandes reformas no uso da fraseologia padronizada na comunicação de rádio, com palavras como decolagem agora sendo faladas apenas quando a autorização real de decolagem é dada ou cancelada. De repente, ouvir pilotos repetindo instruções palavra por palavra e pedindo esclarecimentos repetidamente pode parecer um toque, mas é melhor do que ter algo inesperado no seu caminho. Não deixe crianças pilotarem o avião. Acho que a maioria de vocês é muito jovem para lembrar disso, mas nos anos 90 era bem comum que as crianças fossem convidadas pelo capitão para visitar a cabine, às vezes até durante decolagens e pousos. Isso é mais raro hoje, graças aos eventos de 11 de setembro e às medidas de segurança adicionais, mas houve também outro voo que fez os capitães repensarem ter uma criança na cabine de novo, o Aeroflot 593. Em 23 de março de 1994, esse voo da Airbus de Moscou para Hong Kong, com 63 passageiros e 12 tripulantes, decolou sem problemas. Além do piloto e copiloto, um terceiro piloto substituto também estava na cabine, pronto para assumir caso um dos pilotos precisasse de um descanso na longa jornada. E com ele, seus filhos, que estavam viajando em seu primeiro voo internacional, uma filha de 12 anos e um filho de 16. Todos estavam na cabine quando, com o piloto automático do avião ligado, mas ainda assim contra regulamentos, o piloto substituto deixou que seus filhos se sentassem nos controles. Sua filha ocupou o assento frontal esquerdo do piloto, e ele ajustou o rumo do piloto automático para que, quando ela usasse a alavanca de controle, achasse que estava realmente pilotando o avião. O filho então ocupou o assento do piloto, mas ele aplicou tanta força à alavanca de controle que o piloto automático entrou em contradição durante 30 segundos. Isso fez com que o computador de voo assumisse o controle manual dos ailerons da nave, também conhecidos como as abas que você vê em cada asa. Agora esse garoto realmente estava pilotando o avião. Uma luz indicadora silenciosa
misteriosa acendeu para alertar os pilotos sobre esse desligamento, mas todos os pilotos a bordo que não estavam familiarizados com esse modelo de aeronave haviam voado anteriormente em aviões de projeto soviético, que tinham um aviso sonoro para esse tipo de problema, e terrivelmente eles não perceberam isso, não até que o filho mencionou que a aeronave estava inclinando para a direita e os pilotos perceberam que algo estava errado. Supondo que o piloto automático ainda estivesse ligado, todos hesitaram por 9 segundos enquanto o avião inclinava de 45 graus para 90, mais íngreme do que o design permitia. O avião começou a descer rapidamente. O piloto automático, sem o uso de abas, tentou levantar o nariz da aeronave, o que fez com que a aeronave entrasse em stall e mergulhasse. Enfrentando uma grande força G, os pilotos lutaram para controlar a aeronave, e só quando o piloto automático se desligou completamente eles notaram o problema. Nesse momento, o piloto finalmente conseguiu retomar seu assento, onde puxou o avião para fora do mergulho. Só que ele corrigiu demais, o que colocou o avião em uma ascensão quase vertical, que novamente fez o avião entrar em stall e começar a girar. Em certo momento, os pilotos nivelaram as asas e ganharam o controle, mas era tarde demais. Eles haviam perdido muita altitude e atingiram o solo a uma estimativa de 259 km por hora. Não houve sobreviventes. Não é preciso dizer que isso nunca deveria ter acontecido, e as regulamentações detalhando que apenas pilotos licenciados podem estar no controle durante o voo deveriam ter sido seguidas. Felizmente, desde então, medidas foram reintegradas para todos os pilotos em várias companhias aéreas, para garantir que esse nível insano de negligência nunca aconteça de novo. Pelo menos algo bom saiu disso. Como essas histórias foram assustadoras. Você já esteve em um avião que teve um problema relacionado com passageiros? Me conta a sua história aí nos comentários e obrigado por assistir.